Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Primeiro Tessalonicenses 2:17. Você não fecha sua Bíblia, a gente vai precisar dela ao longo da noite, parece que ela está projetada aí, né? Está ficando fácil demais. Diz assim: Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás me impediu. Pois, quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa da glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que havíamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurarei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar de vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante de grande satisfação com que nos alegramos por causa da causa diante do nosso Deus. Rogamos continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir a falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Palavra do Senhor para nós. Uma matéria de 2016, da revista Isto É, cujo título era O Novo Retrato da Fé no Brasil. O autor da reportagem, ele diz que um novo termo foi cunhado naquele ano para se referir a um grupo de pessoas que estavam crescendo no país, que eram os evangélicos não praticantes. E eu vou ler um trecho da reportagem para vocês, um parágrafo. Eles falam assim: quem são esses evangélicos não praticantes? São os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. E cada vez é maior o número de brasileiros que nascem em um berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam a sua fé. Os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, o POF, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam na semana passada que os evangélicos de origem, que não mantêm vínculos com a crença, saltaram em 6 anos de insignificantes 0,7% para 2,9% da população brasileira. Em números absolutos, são 4 milhões de brasileiros nessas condições. 4 milhões de pessoas no Brasil se dizem evangélicos não praticantes. Nasceram em berço evangélico, creem, mas não pertencem a nenhuma comunidade. Várias perguntas surgem quando a gente lê uma reportagem dessa sobre
como a gente não conseguia entender, pelo menos eu não sei quanto a vocês, mas eu quando eu era pequeno, eu conhecia gente que tinha nascido num berço romano, católico romano, e que não frequentava a igreja, não praticava a igreja, e eu que já tinha nascido numa igreja evangélica e estava na igreja de segunda a sexta, não entendia como as pessoas simplesmente não iam à igreja. Agora, não sei como vocês, mas nós conhecemos muitas pessoas hoje que se dizem evangélicas, creem exatamente no que a gente crê, mas simplesmente não vão, pelas justificativas das mais diversas. Ao que parece, a igreja local, a comunidade da fé, perdeu a centralidade na fé das pessoas. Há quem diga que ela nunca teve um lugar de importância na fé dos evangélicos, porque os evangélicos nasceram justamente das pregações, das missões na rua, que chamava as pessoas a conversões pessoais, e elas depois convertidas voltavam para trabalhar e não faziam parte de igrejas locais mais. Ao que parece, os evangélicos, a mentalidade evangélica, o que faz um evangélico, nasceu já colocando à margem o lugar da igreja na importância da formação e da vivência da sua fé. E talvez não exista nada mais distante do que nós lemos no relato bíblico do que esse lugar sem importância da igreja em relação à fé evangélica. Nós estamos estudando uma carta, um documento das nossas escrituras, em que o relacionamento entre igreja e evangelho é uma simbiose retroalimentada, que não é possível pensar no evangelho sendo pregado se não for para criar a igreja, empoderar a igreja, multiplicar a igreja, como nós vimos em outras vezes aqui, a carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, então, escreve esse documento, uma das primeiras cartas que nós temos, provavelmente da década de 50 depois do nascimento do Senhor Jesus. Isso significa que menos de 20 anos depois de ele ter ressurreto, o evangelho sendo espalhado na região da Macedônia, da Acaia. O apóstolo Paulo havia plantado essa igreja na sua segunda viagem missionária. Se você depois quiser, na sua casa, ler no livro de Atos, no capítulo 15, até o capítulo 18, a segunda viagem missionária em que ele percorre Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E numa jornada com Timóteo, Lucas, Silas, marcada pela perseguição, eles só saíam de uma cidade para outra perseguidos, quando não era possível mais ficar ali. Então, depois de terem sido presos em Filipos, a cadeia com o terremoto ter dado a oportunidade deles fugirem, eles não fugiram, evangelizaram o carcereiro, depois tiveram que ir embora dali, deixaram uma igreja que o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Ele escreveu na carta aos Filipenses que era também a sua coroa, a sua alegria, como ele fala também aqui da igreja em Tessalônica. Pegaram uma estrada de 160 quilômetros, a Via Inácia, e chegaram até numa importante, a mais importante cidade da Macedônia, que era Tessalônica. Uma cidade com uma cultura embrenhada do helenismo, por causa das missões do Alexandre o Grande e de Filipe, da Macedônia, seu pai. Também uma cultura absolutamente romana, dado o Império Romano naquela época, e também por vias comerciais, judeus estavam ali naquela cidade. Então o apóstolo Paulo e seus companheiros fizeram o que eles sempre estavam habituados a fazer. Se a cidade era grande o suficiente para ter uma sinagoga, eles então chegavam à sinagoga e começavam a pregar o evangelho a partir do Antigo Testamento ali, explicando que o Senhor Jesus cumpria as expectativas do Antigo Testamento. E então o apóstolo Paulo ficou 3 semanas, ou seja, 3 sábados, pregando nessa sinagoga, até então que ele passou o restante do seu tempo, provavelmente com os gentios, e teve que fugir dali, porque novamente a perseguição o alcançou. A gente sabe que ele estabeleceu sua base na casa de um cara chamado Jason, e quando as pessoas quiseram pegar o apóstolo Paulo, foram até a casa do Jason procurá-lo, ele não estava lá, pregaram Jason, prenderam, levaram as autoridades da cidade e disseram sobre Jason, o apóstolo Paulo e os missionários, algo interessantíssimo, que poderia ser o fio condutor para a gente ler todo o que aconteceu ali em Tessalônica, mas na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e o que acontece com uma sociedade, com o mundo, quando o evangelho é pregado. Diz lá em Atos, no capítulo 17, a acusação que foi feita ao apóstolo Paulo é que esses homens têm virado o mundo de cabeça para baixo. E eles chegaram aqui agora.
E Jasão os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver um outro rei chamado Jesus. Eles estavam transtornando o mundo. Como? Pregando o evangelho, plantando novas igrejas, estabelecendo comunidades ali que esperavam, que reconheciam já o reinado de Cristo, a revelia do império de César, e que esperavam, aguardavam ardentemente sua vinda, onde ele consumaria esse reinado. Só que o apóstolo Paulo precisou sair muito prematuramente dessa igreja. É claro que ele não ficou só 3 semanas ali, plantou uma igreja por 3 semanas, mas ele ficou provavelmente pouco tempo. E então, quando ele saiu, deixou uma igreja muito nova, deixou uma igreja sem muitas estruturas, era uma região de uma igreja marcadamente pobre, perseguida. Então ele, muito angustiado, em Atenas, resolve ficar ali enquanto Timóteo volta. Nós estamos falando de 160 quilômetros para ir, 160 para voltar. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada. Para levar e trazer notícias sobre a igreja. A gente leu isso aqui, quando Timóteo chegou e trouxe as notícias. O apóstolo Paulo diz em Atos 18, versículo 5, que ele se encheu de alegria para continuar pregando em Corinto, e foi quando ele escreveu essa carta. Porque o medo que ele tinha de ser uma igreja imatura, com perseguição ao seu redor, além de ser uma comunidade pobre, se mostraram todos fatores externos e que não atrapalharam aquela igreja a perseverar em tudo que ela tinha ouvido no evangelho. Então, diante desse contexto, ele escreveu uma carta para expressar sua alegria e sua gratidão a Deus, para enfrentar alguns murmúrios que estavam acontecendo ali, quando o apóstolo Paulo estava presente, quando o apóstolo Paulo estava ausente, questões teológicas, principalmente a respeito das coisas finais, ou seja, da escatologia ou dos últimos dias, e também dar diretrizes específicas para os indivíduos agora viverem nesse inteirinho entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses são os propósitos da carta aos Tessalonicenses. E um tema que percorre toda ela, que os comentadores são unânimes de reconhecer, é a relação entre o Evangelho e a igreja. Como que o Evangelho alimenta, ele cria, ele empodera, ele dinamiza, ele multiplica uma igreja. Como que a igreja persevera no Evangelho. Como que a dinâmica central da vida do povo de Deus é o Evangelho. E então a carta pode ser dividida, tendo o primeiro capítulo todo falando sobre esse processo de evangelização, o segundo capítulo e a última parte dele, o terceiro capítulo que nós lemos agora, falando sobre o ministério do apóstolo Paulo. Uma primeira parte, o ministério dele quando ele estava lá na cidade de Tessalônica, e aí tudo o que ele fez, como ele pregou o evangelho para aquela igreja, não sendo pesado para elas, pregando de dia e de noite, com afinco, com amor. Mas agora ele está ausente, e todo esse texto que nós lemos hoje fala da defesa do apóstolo Paulo ausente da igreja. E aqui então surge um tema interessantíssimo, que é o que eu gostaria de tratar essa noite com vocês, depois de toda essa contextualização. Que é justamente o que o apóstolo Paulo ensina sobre a ausência da sua comunhão com a igreja. O que ele nos fala a respeito da falta de comunhão com os irmãos, dos sentimentos dele ter sido impedido de permanecer ali, de quais são os perigos que a falta de comunhão com os seus irmãos, como ele chama, ele começa o versículo 17 falando dos seus irmãos, como isso pode ser danoso. Então eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos, não 3, mas 4 lições sobre a falta de comunhão. Eu poderia ter colocado na forma positiva, né? A comunhão é... A comunhão é... Mas eu quis colocar a falta de, porque eu achei mais fiel ao que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está ausente, ele está defendendo e falando sempre da sua ausência. E a falta de comunhão, ela gera 4 coisas. Ela é indesejável, a falta de comunhão é insegura, a falta de comunhão é insensível e a falta de comunhão é ingrata. Esses são os 4 pontos do sermão. Indesejável, insegura, insensível e ingrata. De onde a gente pega isso? Em primeiro lugar, versículo 17 ao versículo 20. Leia comigo de novo. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração,
desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto a respeito de falta de comunhão é que a falta de comunhão ela é indesejável. O apóstolo Paulo deixa claro que ele não tinha prazer, que ele não desejava estar privado da comunhão dele com seus irmãos. E ele explica por que isso. Ele fala no versículo 17, olha, eu desejo intensamente ver o rosto, apesar de estar agora momentaneamente separado de vocês, o meu desejo não é permanecer como eu estou. O meu desejo não é manter a ausência da nossa comunhão, ao contrário. Isso é indesejável. Eu quero ver, estar com vocês. Ele não estava feliz de estar longe. Ele não estava feliz e não estava satisfeito com a troca de correspondência. Ele poderia falar assim, olha, Timóteo chegou com boas notícias, assim, que bom, então beleza, a igreja está plantada, o trabalho está consolidado, então bola para frente, que agora eu vou plantar a igreja em Atenas, vou plantar a igreja em Corinto. Não é isso que ele fala. Ele fala, olha, o que eu queria era ver o rosto de vocês novamente. Não era suficiente as cartas, não eram suficientes as notícias que Timóteo tinha. Ele queria ver o rosto deles. E não é uma linguagem qualquer, essa coisa de ver o rosto, não é porque uma ligação do Skype hoje resolveria. O rosto tem toda uma importância, de tal ponto que um filósofo contemporâneo chamado Emmanuel Levinas, que tem raízes judaicas, construiu toda uma ética da alteridade, ou seja, do respeito e do relacionamento com o outro, a partir do rosto. Vocês já viram quando determinadas notícias, os olhos ou até mesmo o rosto de uma pessoa é borrado para guardar a sua integridade, não só para proteger quando é uma testemunha secreta, porque o rosto comunica muita coisa. E quando o apóstolo Paulo falava que ele queria ver o rosto, é porque ele não queria manter relacionamentos superficiais com aquela igreja. Não estava satisfeito com aquela falta de comunhão. Mas ele fala mais, no versículo 17 tem um detalhe que nos escapa em relação às nossas traduções, por estarem em português, que é o termo que o apóstolo Paulo usa para estar longe. A palavra grega aqui, aporfanistentes, é a única vez que ela aparece em todo o Novo Testamento. E a raiz dela é justamente a palavra orfanos, de onde vêm os nossos órfãos. A imagem que ele usa para descrever a sua situação de ausência de comunhão com a sua igreja era de alguém que se sentia como um órfão dos seus irmãos. Ele fala, olha, como eu me sinto aqui, para vocês terem ideia, é como alguém que foi separado, a revelia de si mesmo, da sua família. Eu não me sinto só, não é uma sensação agradável, não era desejável, não era confortável aquilo. Eu não perdi só alguns bons amiguinhos que eu fiz lá em 3 semanas, mas eu nem lembro muito bem quem são. Não é isso que ele fala. Ele fala, eu estou me sentindo como um órfão. E no versículo 18 ele fala e ele reconhece como que a falta de comunhão era tratada, era visto por ele como uma batalha espiritual. Ele fala que 2 vezes ele tentou dar jeito nisso, ou seja, voltar, ver os Tessalonicenses, e ele foi impedido. Satanás o impediu. É forte isso aqui. Ou seja, Paulo compreendia que tinha uma luta sendo travada e que o que lhe impedia de estar com seus irmãos não eram motivos fortuitos, não era falta de dinheiro, não era falta de disposição de percorrer os 160 quilômetros, não era nenhum tipo de oposição assim meramente aleatória, era guerra espiritual. Agora, é claro que o apóstolo Paulo, ele sabia disso, não é porque ele era do movimento atual de batalha espiritual, que vê demônio para cima e para baixo, não. Inclusive, em outras ocasiões, por exemplo, em Atos 16, ele fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir em determinados lugares. Ele sabia discernir quando ele estava experimentando um livramento, quando ele estava experimentando uma oposição, mas o que ele quer deixar claro aqui é que a falta de comunhão não deveria ser tratada como um motivo meramente natural. Não era alguma coisa assim, meramente mundana ou meramente sem importância. A comunhão era de cunho espiritual fortíssimo.
E ele usa explicações justamente escatológicas no versículo 19 para mostrar, falando, olha, não serão vocês, ou seja, a igreja, a nossa comunhão, a nossa relação, que será motivo de glória, alegria na vinda do Senhor Jesus. Então é lógico que a oposição que a gente tem, ou os limites que a gente enfrenta para manter a nossa comunhão, é satânico. É alguma coisa que está à revelia da vontade de Deus. Então até aqui o apóstolo Paulo mostra por que ele não desejava a falta de comunhão. Por que ela era indesejável? Mas o que isso significa para mim e para você? É que quando alguém tem prazer na sua falta de comunhão, quando alguém está confortável e satisfeito em não comungar mais com as pessoas, não ter mais comunhão com as pessoas, está satisfeito em assistir seus cultos online, em ouvir falar, ler bons livros ou manter relacionamentos muito superficiais com a sua igreja, pessoas que não têm mais prazer de ver o rosto dos seus irmãos, que não desejam ardentemente fazê-lo, isso é um sinal que eles não entenderam a relação entre o evangelho e a igreja. De que não é uma opção depois que nós fomos salvos e a nossa alma vai ser mandada para o céu, de que eu posso ou não congregar numa igreja. A comunhão que o evangelho cria não está alicerçada em preferências pessoais, em vontades subjetivas. Ela é um imperativo para nós. No caso do apóstolo Paulo, que estava privado, ele deixa claro no primeiro versículo que era temporário. Ele não estava satisfeito e ele estava fazendo de tudo para se reunir, para não se manter afastado. E nós vemos hoje pessoas que fazem de tudo para se manter afastadas. Querem congregar em igrejas grandes porque vão entrar e sair e vão sair desapercebidas. Querem manter relacionamentos superficiais com as pessoas porque não querem se envolver de novo. Isso não é desejável. Essa falta de comunhão, a gente aprende aqui que ela é absolutamente indesejável. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda é que, além de indesejável, ela é muito insegura também. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão também, não podendo mais esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e que o nosso trabalho fosse inútil. O apóstolo Paulo menciona aqui suas preocupações, porque essa falta, essa ausência de comunhão, ela era insegura. A segurança, a perseverança da igreja diante da tribulação, diante do tentador, estava diretamente alicerçada e alinhada com a comunhão. E a falta dela lhe preocupava muito. Era tão grande essa preocupação que ele enviou Timóteo. Mas por que era tão necessário assim? Por que era tão inseguro? Bem, veja no versículo 2, ele fala que ele enviou para fortalecer e vos dar ânimo na fé. Ou seja, a fé deles, a preocupação é que ela pudesse estar fraca e eles desanimados. E da mesma forma, então, que ele escreve para que a igreja seja cheia do Espírito, em Éfeso, no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala como que a gente se enche: cantando salmos entre vocês, salmodiando, cantando, estando, é tudo no plural. O modo de fortalecer a fé e de renovar o ânimo sempre foi em comunhão. O risco que eles corriam é que a falta de comunhão com seus irmãos, em condições de ensinar, em condições de serem pastoreados, por isso que ele fala: enviei Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, poderia comprometer profundamente a vida daquela igreja. Era inseguro. Ele também fala no versículo 3 ao 4, o propósito de enviar Timóteo ali, as suas preocupações, era para que ninguém fraquejasse diante das tribulações. A preocupação dele, a insegurança que eles corriam, era justamente fraquejar diante de tribulações que eram certas.
É claro que a comunhão não iria os livrar de tribulação, mas eles não iriam fraquejar diante dela. Pois ele vai mostrar e ele vai desenvolver isso melhor nos próximos capítulos, que o tempo da igreja, esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e algumas pessoas entendem por esse milênio, numa interpretação ali de Apocalipse, no capítulo 20, é justamente o tempo da igreja, que nós estamos vivendo. Nós chamamos isso de amilenismo. Nós vivemos um tempo em que a perseguição da igreja é a ordem do dia, é o que deve acontecer. Então, com isso, fica claro que a comunhão seria um meio eficaz para encher uns aos outros do Espírito, para que eles perseverassem nesse tempo de grande tribulação. Era inseguro eles estarem sem comunhão, porque eles poderiam sucumbir diante dessa tribulação e dessa perseguição. E mais, ele termina falando que ele tinha enviado e a preocupação dele era para que o tentador não vos desencaminhasse e que o nosso trabalho não fosse inútil. O apóstolo Paulo tinha medo, ele tinha receio de que a tentação dele fosse tão grande em cima daquela igreja tão jovem, que o trabalho que eles tiveram em plantar, em pregar o evangelho ali, dissolvesse, desencaminhassem eles. E seria a comunhão que fortaleceria, que daria condições para que aquela plantação não acabasse num final trágico e inútil, como ele mesmo disse. E tudo isso serve para nos mostrar os vários argumentos dele, que a falta de comunhão não é segura. Não é seguro para um crente manter-se ausente do relacionamento com os seus irmãos, da comunhão com os seus irmãos, das celebrações e dos cultos com os seus irmãos. O que isso significa para a gente? Quando a gente lê os temores do apóstolo Paulo, a gente percebe o quão perigoso é estarmos longe da comunhão, estarmos sem comunhão. O contrário senso também é verdadeiro. A gente começa a entender por que tantas pessoas estão fraquejando na fé, por que tantas pessoas que a gente conhece estão desanimadas com a fé, porque elas falharam em sua comunhão. Aquele processo que eu comecei falando a respeito dos desigrejados e dos evangélicos não praticantes, ele é retroalimentado também. Porque à medida em que você sai da igreja por desânimo ou por algum tipo de tristeza, você permanece longe da comunhão, isso vai fraquejar a sua fé e vai te desanimar a ponto de você não voltar mais. E a gente entende por que tantas pessoas estão nessa condição. Porque falta comunhão. Abriram mão da comunhão e não sabiam o risco que estavam correndo. É letal. A preocupação do apóstolo Paulo, que plantou aquela igreja, que conhecia aqueles irmãos, ele mesmo havia pregado o evangelho, e ele tinha medo de que todo o trabalho dele fosse inútil por causa dessa separação tão abrupta. Poderia ser letal para aquela igreja poderia morrer. Em terceiro lugar, a falta de comunhão, ela é indesejável, ela é insegura e ela é insensível. Veja o que diz o versículo 6 em diante. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como também nós a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante de grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e suprir a falta da vossa fé. Em um dos trechos talvez mais amorosos, mais sensíveis do apóstolo Paulo, muito diferente de outras cartas em que ele se preocupa com algumas estruturas literárias, aqui ele é direto, ele escreve a irmãos, aqui ele está com saudade, ele mostra a falta que a comunhão pode ser, altamente insensível, não amorosa, e justamente porque as suas preocupações eram em torno disso, porque versículo 6 mostra que é na comunhão que a gente tem amor, afeto e reciprocidade. Ele usa essas expressões para falar sobre o que Timóteo trouxe de notícia de Tessalônica, como isso o alegrou, como isso
fez com que ele tivesse plena convicção a respeito da fé que eles tinham e do amor. Vocês lembram que ele começou a carta falando sobre isso, da fé, a esperança e o amor, o tripé que ele sempre usa. Como a reciprocidade, ou seja, saber que eles estavam bem, estavam alegres no Senhor, também os fazia alegres. Mas essa série de afetos, e por isso que a falta de comunhão ela é tão insensível, essa falta de sensibilidade não é uma espécie de sentimentalismo barato, daquelas comunhões falsas em que a gente não mantém relacionamento profundo com ninguém. É o contrário, são os afetos produzidos pelo Evangelho. São as nossas disposições uns pelos outros que não poderiam ser produzidas por mais nada, porque a gente passa a amar pessoas que votaram num candidato diferente do nosso. A gente passa a amar e ser alegre com pessoas que têm estilos de vida diferentes da nossa, profissões diferentes, gostos diferentes, preferências econômicas, políticas, pedagógicas. É só o Evangelho que pode produzir isso. As boas notícias da fé e do amor que Timóteo trouxe fizeram o apóstolo Paulo lembrar afetuosamente deles e os despertaram para ele poder de novo estar com a sua igreja. É na comunhão, versículo 7 fala que traz conforto. Ele fala que quando recebeu as notícias, elas lhe confortaram em todas as tribulações e as necessidades que eles estavam passando. E lhes fizeram animados para pregar o evangelho. É isso que diz em Atos 18, quando ele recebeu Timóteo. Uma injeção de ânimo aconteceu em ter boas notícias. O apóstolo Paulo sempre fazia isso, os relatórios que ele recebia sempre traziam ânimo de novo. Se você depois ler Colossenses, no capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, quando ele fala de Tíquico e Onésimo, que iriam chegar à igreja nos Colossenses e levariam as notícias do que ele estava vivenciando no campo, como isso ia ser para o conforto do vosso coração, ele diz. Quando a gente lê um relatório missionário aqui, quando a gente recebe notícias do pastor Daniel, lá do Japão, do pastor André, lá na França, essas coisas não são só relatórios para saber como é que eles estão gastando o dinheiro que mandam para eles em missão, não. É para confortar o nosso coração, é para nos fortalecer a fé, é para nos animar, para saber como que isso pode, a comunhão, trazer conforto em meio à tribulação. E também expressar os nossos afetos para Deus. Ele fala no versículo 9 e 10, ele fala, olha, eu gostaria de expressar para Deus o que ele sentia por Tessalônica, a grande satisfação e a alegria por causa deles. Ele tinha possibilidade de fazer isso. O ambiente, então, para a gente comunicar as nossas afeições, os nossos sentimentos para Deus, é a nossa comunhão, porque também é onde a gente retira o nosso material, nosso capital glorioso de comunicar ao Senhor o que a gente está aprendendo aqui, vivendo aqui. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e apresentar tudo diante de Deus. O que isso significa para mim e para você? É que a privação de comunhão para muitas pessoas é a causa delas também estarem privadas das afeições religiosas, como dizia o Jonathan Edwards, que são produzidas pelo Evangelho, que não poderiam ser produzidas em outro lugar que não a comunhão entre uns e os outros. Alegria, satisfação, conforto, todas as expressões que o apóstolo Paulo usou só nesses versículos, produzidas pelas notícias que ele recebeu. Imagina o que eles tinham quando eles estavam juntos, e por isso que ele queria voltar ao encontro deles. O contato, as notícias, as vitórias, as alegrias, todos os meios pelos quais Deus escolheu para nos encher do seu Espírito. Isso me leva ao quarto e última lição do texto, é que a falta de comunhão, ela é ingrata. É falta de gratidão a Deus nós nos mantermos pelas nossas próprias vontades, não por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas por nós mesmos, privados da comunhão. Veja o que diz o versículo 11, 12 e 13. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o vosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o nosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.
Ao terminar, atribuindo ao Senhor as várias dinâmicas que são típicas da comunhão, o apóstolo Paulo está querendo deixar claro para a gente que quando a gente se mantém longe, ausente, em falta com os nossos irmãos, nós estamos sendo ingratos a Deus. É a Deus que nós pecamos quando a gente escolhe deliberadamente não ter mais comunhão uns com os outros, ou manter comunhões assim de fachada. Por quê? Porque é o próprio Deus que prepara o nosso caminho um para os outros. Ele termina orando e reconhecendo que era Deus que queria encontrar o caminho de um para o outro. Não era nenhum fator estratégico, nenhum desejo natural, nenhuma preferência de estar com fulano ou ciclano, mas o próprio Deus que fazia a mediação entre essas relações. Porque afinidades naturais que a gente tem por pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, que lê as mesmas coisas que a gente lê, que vai aos mesmos lugares. Não funciona assim na igreja, onde a gente tem pessoas de todas as matizes de pensamento, de vida, de formação. É o evangelho que nos mantém conectados. Versículo 12 ele fala que foi Deus quem fez crescer e transbordar o amor uns pelos outros. É alguma coisa espiritual. E quando a gente abre mão disso, nós estamos sendo ingratos ao Senhor e aos meios que Ele escolheu de nos fortalecer e de nos encher com o seu Espírito. E ele fala no versículo 13 para fortalecer o nosso coração, preparando para o grande dia em que nós seríamos irrepreensíveis diante do Senhor. A nossa formação, o nosso discipulado, o nosso preparo acontece em comunhão, no plural, nunca no singular. Nunca é um troço que eu estou me preparando, fazendo as minhas orações, eu estou orando, lendo meus livros, está tudo em dia, tal. Não, é aqui, ó, é em comunhão. Quando a gente escolhe não fazer parte de uma igreja, nós não estamos abrindo mão de um grupo de pessoas, nós não estamos deixando de comungar com fulano, beltrano, ciclano. Nós estamos abrindo mão do que Deus escolheu fazer no nosso meio. Conectar os nossos corações, abrir caminhos entre eu e vocês. Nós estamos sendo ingratos ao próprio Deus e aos meios que Ele escolheu para nos edificar. Ele escolheu que fosse assim. Portanto, meus irmãos, para concluir, Paulo e os seus colegas missionários, eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo, pregando o evangelho, plantando novas comunidades que nasciam com comunhão, com laços comunitários que só o evangelho poderia criar no meio da igreja. E abrir mão dessa comunhão era absolutamente indesejável, inseguro, insensível e sinal de ingratidão. Para a gente terminar, o que isso tudo assim de maneira muito prática, para a gente cruzar aquelas portas ali e colocar em prática, hoje, amanhã, hoje, pode começar hoje. O que isso significa para nós? Em primeiro lugar, não acostume-se com a falta de comunhão. Vou repetir. Não acostume-se com a falta de comunhão. Não torne desejável a falta de comunhão no seu coração. Não perca o seu prazer na comunhão dos seus irmãos. Encare a separação sua dos seus irmãos como um processo abrupto de você ter se tornado órfão de uma hora para outra, ter sido tirado das pessoas que você mais gostaria de estar perto. Não tenha prazer em algo triste. Cuide dos seus afetos relacionais, discipule as suas afeições dentro para que você não comece a ter preguiça de ir à igreja, preguiça de ir às programações da igreja, preguiça de relacionar com os irmãos, preguiça de começar tudo de novo, Pedro, mais uma igreja. Não se acostume com a falta de comunhão, porque ela é perigosa, ela pode ser fatal. Segundo, não busque ânimo e fortalecimento da sua fé sem comunhão. Não busque animar-se, fortalecer-se sem comunhão. Não, eu vou fazer aqui as minhas orações, estou comungando aqui com o irmão geladeira, irmão sofá, irmão internet, sabe, assistindo o culto do pregador famoso, reformado, assistindo até inglês, estou ouvindo Tim Keller. Não busque renovação, ânimo, fortalecimento fora da comunhão. Porque é querer ser cheio do Espírito sem fazer as coisas que a Bíblia nos ensina a fazer uns com os outros.
Muitas pessoas se cansam das suas igrejas e querem dar um tempo para ficarem animadas de novo, para voltar daqui a um tempo, elas vão voltar nunca mais. Nunca mais. Porque elas cortaram a fonte de onde viria o ânimo e querem ficar animadas. Impossível. Não caia nessa conversa fiada de uma fé viva, orgânica. Eu não faço parte mais da instituição pesada, religiosa. Eu estou numa fé agora orgânica. Balela, balela. O ser humano não consegue viver assim, boiando, sem instituições, não. A gente usa instituições o tempo inteiro. São uma bênção de Deus para nós. A igreja é ao mesmo tempo processo orgânico e processo institucional. É tudo gente machucada com a igreja. Tem seus bons motivos, a gente um dia pode continuar vendo aqui se o apóstolo Paulo vai tocar nisso, mas que não pode dizer que o abuso vai negar o uso correto da igreja. E em terceiro e último lugar, reconheça o que Deus faz no meio do seu povo. Reconheça o que Deus está fazendo quando você está em comunhão. Quando você está aqui, não naturalize a sua comunhão aqui. Eu gosto de ir lá na Beré por causa da música. Eu gosto de ir lá na Beré por causa dos irmãos da recepção. Eu gosto de ir lá na Beré por causa da livraria. Sei lá, eu gosto de ir lá na Beré por causa do fulano de tal. Não naturalize a sua comunhão. O que está acontecendo aqui é mais do que só música, livro, comida ou conversa. O Senhor está pavimentando os caminhos uns dos outros. Ele está reconciliando os homens com Deus, mas Ele está reconciliando os homens com os homens também, e os homens com o mundo. É a reconciliação cósmica da obra de Cristo, envolve a nossa comunhão. Ele prepara os nossos caminhos uns para os outros, Ele faz crescer e transbordar o nosso amor uns pelos outros. Eu não consigo amar o fulano de tal. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração. Ele vai fazer isso via comunhão. Ele não vai fazer lá dentro do seu quarto, na sua casa, dormindo, não. Ele vai fazer aqui. É o meio que Ele escolheu de nos encher. A gente tem uma mentalidade evangélica, infelizmente, que a gente, quando pensa em ser cheio do Espírito, o que a gente pensa? Em ficar horas orando lá dentro do quarto, em vigília, jejum. Ser cheio é, sei lá, é ver um negócio assim, me encher, eu ficar lendo muito. Ninguém pensa que ser cheio é estar uns com os outros. Só que em Efésios, no capítulo 5, vocês leiam na sua casa o capítulo 5, a carta aos Efésios, fala para a gente cantar uns com os outros, salmodiar, falar salmos, hinos, cânticos, tudo no plural. Isso vai, meus irmãos, desde o tempo que você passa com os seus irmãos da igreja, quando acaba o culto você vai embora correndo, até o nível de amizade que você mantém com as pessoas aqui. Não tem como a gente ser cheio do Espírito sem relacionamentos profundos, mediados pelo Evangelho, no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, além de nos reconciliar com o Senhor, também propiciou um sacrifício vivo e novo na obra de Cristo, para a gente pudesse ter reconciliação uns com os outros. Maridos com esposas, pais com filhos, irmãos com irmãs, e entre os irmãos, o povo que o Senhor está construindo, Deus, nós te louvamos. Porque o Senhor, a sua obra, tem condições de nos colocar de novo em comunhão, aquela comunhão que nós perdemos no jardim, mas que nós podemos ter de novo com o jardim, com as pessoas e com o Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos pelo seu Evangelho, que produz essa comunhão eficiente. Nós pedimos perdão, Deus, todas as vezes que nós naturalizamos essa comunhão, todas as vezes que nós encaramos ela como uma preferência pessoal, litúrgica, teológica. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos o nosso pecado, quando nós ignoramos os meios que o Senhor escolheu para que a gente vivesse uns com os outros. E nos ajuda, Pai, transborda o nosso coração de amor uns pelos outros, pavimenta os nossos caminhos uns até os outros, fortalece-nos, anima-nos uns com os outros, Pai. Que a igreja, para nós, seja um lugar de cura, de conforto, de ânimo, e não de feridas, de frustração. Que a gente consiga esperar daqui o que o Evangelho promete nos dar. É a nossa oração essa noite. Gratos por tudo que o Senhor já tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda pode fazer por nós. Em nome de Jesus, amém e amém.